Demiurgo é a história e interpretações no ocultismo, cabala e na goétia. O demiurgo é uma das figuras mais intrigantes da história das ideias religiosas e esotéricas. Seu nome vem do grego demiurgos, que significa algo como artesão, criador ou aquele que trabalha para o povo. Ao longo dos séculos, essa figura foi entendida de maneiras muito diferentes, né? E em algumas tradições, aparece como um organizador do universo material. Em outras, como um ser limitado, ignorante e até hostil. A verdadeira realidade espiritual. Por isso, falar de Demiurgo é entrar em um campo onde filosofia, religião, misticismo e ocultismo se encontram. Na filosofia de Platão, por exemplo, especialmente no diálogo Timeu, o demiurgo não é maligno, ele é assim apresentado como uma inteligência ordenadora que contempla o mundo das ideias perfeitas e, a partir dele, organiza a matéria caótica em um cosmos harmonioso. Nesse contexto, o demiurgo é uma espécie de arquiteto cósmico. Não cria do nada, mas modela o que já existe segundo proporções racionais e belas. O universo, portanto, seria uma imagem imperfeita, porém admirável, né, de uma ordem superior. Essa visão influenciou profundamente muitas correntes posteriores, né, tanto filosóficas quanto esotéricas. Entretanto, foi no gnosticismo que a figura do demiurgo ganhou, né, sua face mais conhecida e mais dramática. Para muitos gnósticos dos primeiros séculos da era cristã, o mundo material não era uma obra boa, mas uma prisão para a centelha divina existente no ser humano. Nesse sistema, o verdadeiro Deus é transcendente, invisível e absolutamente superior ao mundo físico, claro. E o demiurgo, por outro lado, seria o criador do universo material, mas não o Deus supremo. Em algumas versões, né, ele é retratado como arrogante e ignorante, acreditando ser o único Deus existente, né? Em outras, é uma entidade derivada, né, de uma ruptura ou queda no plano espiritual, especialmente associada à figura de Sofia, cuja desordem teria dado origem a esse criador inferior. Assim, o demiurgo gnóstico torna-se símbolo da limitação, da falsa autoridade e da identificação excessiva com a matéria. Ele rege o mundo das formas perecíveis, das leis rígidas e da ilusão de separação. Então, o ser humano, nessa visão, sofre por quê? Ele esqueceu a sua origem divina e se reconhece apenas como corpo, ego e destino terreno. Então a salvação não viria pela obediência ao Criador do mundo, mas pela gnose, isto é, pelo conhecimento interior capaz de despertar a alma para a sua verdadeira pátria, que é a espiritual. Essa interpretação tornou o Demiurgo uma figura central para muitas releituras ocultistas modernas. Entre os ocultistas, o Demiurgo costuma ser visto menos como uma personagem fixa, né? E mais como um princípio simbólico. Em muitas correntes esotéricas contemporâneas, ele representa a força que cristaliza, limita e estrutura a realidade. Nem sempre isso é entendido, de forma puramente negativa. Alguns ocultistas enxergam o demiurgo como a inteligência que torna o possível a experiência material e, portanto, o aprendizado da alma no mundo. Outros, influenciados, né, pelo gnosticismo e por correntes anticosmistas, veem nele o responsável pela prisão da consciência e um sistema de ilusão, controle e repetição.
Nessa leitura, o demiurgo seria o senhor da forma, aquele que aprisiona a essência infinita dentro de entidades, normas e condicionamentos. No ocultismo moderno, claro, né, especialmente em tradições mais sincréticas, o demiurgo também pode ser associado a conceitos como o ego cósmico, o princípio ordenador da realidade fenomenal ou a inteligência que sustenta a matriz simbólica da existência. Alguns autores os relacionam aos arcontes, seres que administrariam os níveis do cosmos material e manteriam a alma presa ao ciclo de ignorância. Outros preferem interpretá-lo psicologicamente. O demiurgo seria assim a mente, né, que constrói assim um mundo de aparências e se esquece da fonte mais profunda do ser. Nessa perspectiva, ele não é apenas uma entidade eterna, mas um estado de consciência marcado por separação, rigidez e apego ao controle. Já na Cabala, a questão ela é mais delicada, porque o termo demiurgo não pertence originalmente ao vocabulário clássico cabalístico. Ainda assim, estudiosos e ocultistas muitas vezes aproximam, né, o conceito de certas ideias cabalísticas sobre emanação, criação e limite. Na cabala judaica tradicional, o universo não é obra de um criador inferior oposto ao Deus verdadeiro. Ao contrário, né? Tudo procede do Ein Sof, o infinito, por meio de Sefirot, que são emanações ou modos de manifestação da divindade. O mundo material é distante da plenitude divina, mas não é, em essência, um erro produzido por um falso Deus. Portanto, do ponto de vista cabalístico ortodoxo, a noção gnóstica do demiurgo tende a ser estranha ou até incompatível. Mesmo assim, correntes da cabala hermética e esoterismo ocidental surgiram paralelos entre o demiurgo, né, e certas funções cósmicas ligadas à formação do mundo manifestado. Então, às vezes, ele é comparado ao nível em que a energia divina se condensa em estrutura, lei e forma. Alguns associam essa função ao conjunto de sefirotes inferiores ou a uma inteligência organizadora que opera abaixo da unidade absoluta, mas é importante notar que essas comparações são interpretações posteriores, muitas vezes influenciadas por neoplatonismo, hermetismo e ocultismo moderno, e não uma doutrina central da Cabala judaica para cabalistas tradicionais, e o Criador do cosmos não é um impostor espiritual, mas sim a expressão legítima da vontade divina, ainda que velada e progressivamente manifestada. Quanto, né, aos seguidores da Goetia, a visão do demiurgo geralmente ela aparece de maneira indireta e varia muito de acordo com a linha praticada. A Goetia, especialmente a partir da tradição de Ars Goetia, é um sistema de evocação e trabalho com espíritos, frequentemente entendido dentro do quadro maior da magia cerimonial. Em muitos praticantes contemporâneos, né? O demiurgo não é figura principal do oculto ou da prática, mas pode surgir como conceito filosófico, né, para explicar a estrutura do mundo espiritual e material. Alguns goéticos de orientação luciferiana, né, ou antinomiana, enxergam o demiurgo como uma autoridade gnóstica cósmica restritiva ligada à ordem imposta à moralidade coercitiva e à limitação da vontade individual.
Nessa leitura, certos espíritos goéticos seriam vistos não apenas como entidades a serem evocadas, mas como forças de conhecimento, ruptura e emancipação diante da ordem demiúrgica. Por outro lado, há praticantes da Goetia mais alinhados à tradição clássica da magia cerimonial que não tratam Demiurgo como inimigo, nem o consideram central. Para eles, o universo é hierárquico. E os espíritos ocupam funções específicas dentro, né, dessa hierarquia. O trabalho mágico consiste em conhecer, invocar, limitar e direcionar tais forças por meio de símbolos sagrados, como nomes divinos e disciplina ritual. Nesse caso, a ideia de um demiurgo opressor pode ser considerada desnecessária ou apenas uma interpretação filosófica, entre outras. Já em leituras mais modernas, e influenciadas por correntes gnósticas, e praticante pode entender a Goetia como um caminho de confronto com os limites do cosmos estabelecido. No imaginário, né, esotérico geral, o demiurgo acabou se tornando um símbolo extremamente poderoso. Ele representa, ao mesmo tempo, o criador da ordem material e a sombra dessa própria ordem. A rigidez, o aprisionamento, a soberba da consciência separada e a ilusão de que o visível é tudo o que existe para ocultistas pode ser um princípio a ser transcendido. Para certos intérpretes, né, da Cabala Hermética, é uma função inferior da manifestação para alguns seguidores da Goetia, uma estrutura cósmica a ser desafiada ou compreendida. Em todos os casos, sua imagem desperta fascínio porque toca uma pergunta essencial: o mundo material é uma escola sagrada, uma obra incompleta ou uma prisão espiritual? Talvez a permanência de Demiurgo no pensamento esotérico se deva justamente a essa ambiguidade. Ele não é apenas um personagem mitológico, mas um espelho das inquietações humanas sobre poder, criação, liberdade e verdade. Quando se fala dele, fala-se também da tensão entre o espírito e a matéria, entre a essência e a aparência, entre obediência e despertar. Por isso, o demiurgo continua vindo no imaginário ocultista como arquiteto, carcereiro, símbolo mental ou força cósmica. Ele permanece sendo uma das figuras mais provocadoras do universo esotérico. Eu fico por aqui. Aguardo suas perguntas, questionamentos, se você concorda ou discorda com a gente. Deixa seu comentário, por favor, se você assistiu até o final. Acredito que vale a pena o seu like para a gente, se inscrever no canal, divulgar esse vídeo. Muito obrigado, nós somos o Paranoia S.A. Te vejo no próximo vídeo.